Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lemos Podcast Jurídico. Meu nome é Laís Marri, sou advogada da área civil e hoje vamos falar sobre a responsabilidade civil das empresas por danos gerados ao consumidor. Para dar início ao episódio de hoje, vamos conceituar o termo responsabilidade civil, que consiste no dever que uma pessoa física ou jurídica tem de indenizar os danos suportados por outrem. Portanto, é pressuposto para a obrigação de indenizar a prática de um ato ilícito. A partir desse conceito, temos 4 elementos essenciais da responsabilidade civil, que são alguma ação ou omissão, culpa ou dolo do agente causador, a relação de causalidade, também chamada de nexo causal, entre a conduta e o dano, e, consequentemente, o dano experimentado pela vítima. A nossa Constituição Federal traz no texto do seu artigo 37, parágrafo 6º, que tanto pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado prestadoras de serviço público deverão responder pelos danos causados a terceiro, com a ressalva de que está assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. Já o Código Civil trata em seus artigos 186 e 187 da origem da responsabilidade civil, que será a partir do descumprimento de uma obrigação, de uma cláusula estabelecida em contrato particular ou simplesmente pela omissão voluntária, causando danos a outras pessoas, mesmo que exclusivamente de ordem moral. Ainda no Código Civil, no artigo 927, observa-se a obrigatoriedade legal da reparação dos danos causados, de modo que, uma vez comprovado o nexo causal entre a conduta do agente e os danos causados, há o dever de indenizar o lesado. Quando falamos de direito do consumidor, também devemos observar o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez prevê a responsabilidade civil objetiva em casos de danos oriundos das relações de consumo. Assim, logo no seu artigo 8º, há a previsão legal de que o fornecedor não deve oferecer produtos e serviços que tragam riscos de danos ao consumidor. Em continuidade, o Código de Defesa do Consumidor prevê que toda a cadeia produtiva, isto é, fabricante, fornecedor, comerciante, produtos e todos os outros que participarem da cadeia respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização dos produtos. Portanto, cabe ao consumidor apenas comprovar o nexo de causalidade entre o dano causado e o agente causador, para ter as suas perdas patrimoniais ou morais reparadas em sua integralidade. Assim, levando em consideração o exposto, quando falamos na cadeia produtiva, portanto, em outras palavras, estamos tratando de uma cadeia de responsabilidade civil, pois todos os envolvidos em qualquer nível, dadas as devidas proporcionalidades, são responsáveis no processo produtivo e terão que reparar eventuais danos causados aos consumidores. Dentre as modalidades de danos que podem ser experimentados pelos consumidores, existem os de ordem patrimonial e os de cunho moral. Nesse último caso, os danos morais ainda podem ser ramificados em dano moral coletivo, que consiste basicamente em uma coletividade como vítima do dano. Em outros termos, o dano moral coletivo trata-se da violação a interesses ou direitos da coletividade, ou seja, os titulares do direito são tidos como pessoas integrantes de um determinado grupo. Ainda, com sentido próximo, também existe a modalidade de dano social, que se caracteriza por lesões à sociedade, de forma que geram indenização punitiva, seja por dolo ou por culpa, se os atos do agente reduzirem a segurança da coletividade ou a qualidade de vida da população de modo geral. Assim, tendo em vista que essas lesões à sociedade diminuem a tranquilidade do nível social, o montante que será arbitrado a título de indenização por dano social, de acordo com o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, será destinado a um fundo de proteção ao consumidor ambiental ou trabalhista, a depender do caso a ser debatido. Ou ainda, o montante poderá ser repassado para alguma instituição de caridade.
Portanto, para evitar danos aos consumidores e, consequentemente, maiores prejuízos às empresas, recomendamos sempre uma boa assessoria jurídica e um bom treinamento para adequar as empresas às normas consumeristas. E por hoje é isso. Continue acompanhando o Lemos Podcast para ficar por dentro das novidades do meio jurídico. Obrigada!